Bom, Ok. então podemos começar? Perfeito. Assim, Ale, por favor. Então tá. Gostaria de novamente agradecer a presença de todos e iniciar oficialmente aqui o nosso encontro e dar uma boa noite para todos que participam dessa 8ª edição do Encontro com Diplomatas. É uma promoção da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Gaimuchô, com apoio institucional do Consulado Geral do Rio de Janeiro. Eu sou a Alessandra Koga, sou ex-bolsista Gaimuchô do ano de 2020, diretora de comunicação da associação e resido no estado de Santa Catarina. E, primeiramente, agora oficialmente, gostaria de cumprimentar o cônsul-geral do Japão no estado do Rio de Janeiro, o senhor Ken Hashiba, nosso presidente Rodolfo Fuada e todos os ex-bolsistas que prestigiam este encontro. Eu e a Francine Nishimori, ex-bolsista do ano de 2018, ela paranaense, mas atualmente residindo no Rio de Janeiro, estaremos como moderadora deste evento tão especial. E agora eu passo a palavra para a Fran. Obrigada, boa noite a todos. Com muita honra e satisfação, agradeço o convite dessa diretoria brilhante que tanto se empenha para nos manter conectados aos consulados, trocando experiências e nos mostrando exemplos a serem seguidos. Para iniciar o evento, eu convido o nosso presidente da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Gaimuchô, o senhor Rodolfo Fuada, para dar as boas-vindas. Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e, claro, agradecer a presença, né, e a honra, né, de termos a presença do cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro. Então, Hashiba-san, em nome da associação, muito obrigado, né, por essa oportunidade. E falar da alegria, né, que é retomar esse projeto, né, esse programa que tanto nos aproxima, né, do consulado, da embaixada, né, dos diplomatas, né, que é justamente esse encontro, esse bate-papo com diplomatas, no qual nós podemos convidar os bolsistas, né, com toda a sua experiência, e também convidar quem nos convida, quem nos leva ao Japão, e quem tem nos levado ao Japão nesses anos todos. Então, é uma troca muito interessante de experiências, né? E como sempre temos falado, é muito importante a participação dos bolsistas, né, de todos, e especialmente dos jovens, né, que somos nós aí que tanto aprendemos com tudo que os cônsules têm nos apresentado nesses encontros, e especialmente no bate-papo, né, na troca de experiências, que são as perguntas que costumam acontecer após as apresentações. Então, espero que todos possam aproveitar esse momento. Hoje também vamos falar rapidamente de eventos que tivemos na nossa associação mais recentemente. Então, certamente teremos muito conteúdo interessante para todos que estão assistindo. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigada, presidente. E é bem importante destacar que iniciamos as lives no período da pandemia, no ano de 2020, e foi criado na gestão do ex-presidente Terio Uehara, com o objetivo justamente de aproximar os diplomatas dos bolsistas Gaimuchô Kenshusei por meio desses bate-papos informais, para compartilhar as experiências e nos conhecer melhor, como o presidente comentou. Sendo desde então um quadro permanente em nossa associação, importantíssima para manter a conexão e cooperação de todos os estados também, né? Afinal, o online ele une a todos, possibilita que nós que não estejamos no eixo São Paulo, Rio, né, participemos desses eventos. E agora, neste período pós-pandemia e com os encontros presenciais autorizados pelas autoridades, recentemente tivemos 2 eventos marcantes para os ex-bolsistas, sendo um realizado em Brasília, nos dias 16 e 17 de setembro, no qual ocorreu o Encontro Nacional Gaimuchô Brasil, e o Encontro Latino-Americano, realizado no Paraguai nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. E agora eu convido a todos que assistam 2 vídeos com um breve resumo do que aconteceu em cada encontro. Iniciaremos com o vídeo do Encontro Nacional 2022 em Brasília.
agora eu vou compartilhar o vídeo com o resumo do Encontro Latino-Americano 2022. Muito obrigada, Lê, toda a diretoria, por dividirem esses 2 encontros conosco. Bom, eu não pude participar presencialmente, mas acompanhando os vídeos eu já vi que foi sucesso. Esses modelos de encontros presenciais e virtuais, eles são muito interessantes para manter-nos conectados à associação e às suas atividades. E dando continuidade ao nosso evento, convidamos o senhor cônsul-geral do Japão, dessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Formado em Direito no ano de 1991, ele ingressou no Ministério das Relações Exteriores do Japão, exercendo diversos cargos de diretoria, conselho do Ministério e também do gabinete do primeiro-ministro. Para falar sobre o tema Japão é um país estranho? Uma observação de fora do Japão. E com vocês, senhor Ken Hashiba. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por oferecer esta oportunidade muito importante. Estou um pouco nervoso ainda, mas não gosto de falar como unilateralmente sou eu, né? Como disse, bate-papo. Queremos fazer como interação. Então, sim que vou falar algumas coisas primeiro, mas não gostaria de usar muito tempo. Gostaria de usar tempo mais como interação, né? Pergunta e resposta. Então, vou começar. Como de encontro com diplomata, mas não quero falar muito diplomacia, né? Como política, econômica. Então, escolheu o tema um pouco estranho, né? Mas é uma observação muito pessoal fora do Japão, sobre Japão. O motivo, razão do este tema, muitos brasileiros, especialmente que conhecem o Japão, admiram ou elogiam muito o Japão. E isso acho que graças à boa imagem que os japoneses, incluindo os antepassados, com mais de 100 anos, né? Esforço de fazer uma boa ou ótima imagem sobre o Japão. É um grande prazer, grande honra para nós agora. Por outra parte, mirando fora do Japão, comparando com outros países como o Brasil, acho frequentemente por que os japoneses não podem atuar como brasileiros. Em Japão se diz que
como dizeria, o jardim do vizinho parece melhor que meu próprio. Então, não é meu objetivo de falar ruim do Japão, mas hoje vou apresentar minha franca, muito pessoal impressão. E acho que não é fácil explicar só com palavras, mas vou tentar. A diferença mais grande entre Japão e Brasil, entre Japão e outros países. No Japão, a gente põe a importância não dizer muitas coisas, ou não fazer a gente dizer o que não é necessário. Explico bem? Obrigado. No Japão, existe uma expressão em japonês, kuki o yomu. Literalmente digo ler o ar. O sentido é sentir a atmosfera como. Então, é importante para os japoneses atuar bem para que outras pessoas para que não seja necessário que outras pessoas apontam ou antes de ser apontado, né? No Japão, tradicionalmente, é fato que insistir mais e mais e mais é mal educação ou imaturo. Caso de algum erro, a dizer muitos pretextos para justificar a pessoa mesmo é muito vergonhoso. Seria melhor não dizer muitas coisas ou só pedir perdão. Mas com minha própria experiência, morar em países europeus, de América Latina, totalmente contrário. Insistir ou apontar é bastante normal. Posso dizer que é importante. Não sei se é bom exemplo, mas numa situação, né? Em um lugar pequeno, o espaço limitado, quando a gente, o grupo de gente fazem bate-papo. Então, não sei se é correto ou não, com minha impressão, né? Os brasileiros usam tudo a espaço. Então, quando outra pessoa passar esse lugar, mas não tem espaço, então, só dizer posso passar ou deixem de passar, o grupo dizem que, oi, desculpe, por favor,
assim solucionado facilmente. Mas os japoneses não pensam assim, né? Para que não seja necessário que outras pessoas dizer posso passar ou deixe-me passar. Os grupos japoneses têm o guarda o espaço para que outras pessoas possam passar livremente. Isso significa, eu acho que kuki o yomu, ler aire ou sentir a atmosfera. Então, poderia dizer consideração para outras pessoas, ou outras pessoas têm prioridade. Por exemplo, posso passar ou deixe-me passar, são duas ou três palavras. Então, é fácil dizer assim, mas os japoneses pensam que não fazer dizer estas poucas, inclusive estas poucas palavras. Explico bem? Obrigado. É muito difícil julgar qual é melhor ou pior. Mas eu pessoalmente acho que boa comunicação, melhor comunicação nesse sentido, eu gosto, ou eu parece melhor estilo brasileiro. Es un costume de kuki o yomu, sentir a atmósfera. Otra parte, como evitar a comunicação necessária, eu acho. Especialmente na comunidade internacional, ou palco internacional. Parece estranho as pessoas ou os japoneses que não falem muito o que é necessário. Além não poder insistir bem, é ponto fraco, eu acho. Mas quando os japoneses moram em qualquer país estrangeiro, a gente deve dizer qualquer coisa. Então, para os japoneses é fácil estar cansado de dizer muitas coisas. Que no Japão não é necessário dizer assim. Também não é exemplo bom ou não. Em elevador de qualquer edifício ou prédio de trabalho. Em Brasil, quando a gente toma o mesmo elevador, geralmente, normalmente, bom dia, boa tarde, boa noite, isso. Mas no Japão, por exemplo, no meu ministério,
quase nunca tenho visto que tem esse tipo de comunicação em elevador, que entendemos que esta pessoa também trabalha no mesmo ministério, mas não sei porque eu mesmo não falamos dentro do elevador. Mas é difícil julgar quais melhor ou pior, mas eu pessoalmente o estilo japonês parece não sensato, sem bom senso. Parece não poder fazer esse saudar, né? Dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é estranho para mim. Bom, aqui gostaria de apresentar outros exemplos que tenham grande diferença entre o Japão e o Brasil. Também uma opinião muito pessoal. Muita gente, ou muitos brasileiros, como disse, admiram ou elogiam que o Japão é um país organizado. Os japoneses são pessoas organizadas. Organizado, sim, eu acho também. Mas os japoneses querem preparar como as coisas avancem muito organizado. Então, demora muito tempo para preparação. Mas é muito organizado, sim. Mas se tem alguma coisa, ou acontece alguma coisa excepcional, ou imaginado, isso afeta a tudo, e tudo como destruir ou mudar. Então, organizado é uma coisa muito boa. Eu acho que é bastante perigoso, né? Por outra parte, em Brasil, os brasileiros, eu acho que por a importância, mais que preparação organizada, atuar flexivelmente. Comparando com estilo japonês, estilo brasileiro mais fácil da preparação. E eu pessoalmente acho realístico. Mas eu desejo, né? Desejo que inclusive uma hora antes
gostaria que nos avisassem. Sempre temos que atuar sem nenhum aviso. Então, os japoneses, como gostam muito de preparação organizada, não é bom, eu também, improvisar. Organizado, ou a ordem, é uma palavra, uma expressão bonito, mas especialmente morando em Brasil, a flexibilidade é muito importante, acho. Bem, próximo. Senso de tempo, longe ou curto. Os brasileiros gostam de dizer minutinho. E entendemos perfeitamente que isso não significa 1 minuto ou 60 segundos. Mas os brasileiros muitos estrangeiros, ou todos estrangeiros, não sei, gostam ou querem dizer pouco tempo. Mas o senso dos japoneses, eu também, né? Se uma coisa demora 10 minutos, então dizeria que se vai demorar 15 minutos ou 20 minutos, mais longo. Então, isso para não atrasar o tempo. Se em caso de que para mim, né, dizem 15, 20 minutos. Então, eu pergunto, por exemplo, 10, 11, 12 minutos. Já está. Está acabado. Uma impressão muito boa. Isso é sentido japonês. Mas eu pessoalmente gosto da palavra 1 minutinho. Quando eu morava em Itália, Roma, trabalhando na nossa embaixada do Japão lá, os italianos dizem 2 minutos. 2 minutos, né? Igual. Mas quando os italianos dizem 2 minutos, falamos que 20 minutos. Isso é interessante. A próxima coisa. Família. Amor. Não sei boa expressão. No Japão, tradicionalmente, por exemplo, a família ou colegas de trabalho, ou seja, pessoas estão ao meu lado, para essas pessoas não falar bem ou não
prioridade. Então, parece mal educação falar muito bem sobre a família, ou colegas de trabalho. Então, não é muito bom para os japoneses admirar ou elogiar famílias ou pessoas próximas, né? Explico bem. Então, temos algumas expressão um pouco antiga. Por exemplo, meu caso, esposa estúpida ou filhos estúpidos, se traduzir literalmente. Em japonês, gusai, gusoku. Não sei se entendem as palavras, mas não pensamos realmente assim, né? Mas com outras pessoas, dizer assim parece boa educação ou maturo. Por outra parte, posso dizer que outras pessoas têm seria prioridade, eu não sei, mas também mesma sensação de Kukyo-yomu. Então, é muito difícil explicar com palavras, né? Não sei se tem relação estreita com esta sensação. Como todos vocês sabem ou sintam, os japoneses temos nenhuma ou muito menos contato físico. Normalmente, quando eu, por exemplo, vejo outras pessoas pela primeira vez, só dizer hajimemashite assim, com muito prazer, sem dar mãos. No Japão, agora não sei as gerações de jovens, mas na minha expressão, dar mal só políticos. Finalmente, né, diversidade e similaridade. Não sei se é boa expressão, mas especialmente no Rio de Janeiro, eu tenho ou recebo uma impressão muito forte de diversidade. Color de cabelo, color de olho, color de peles. Não aqui no Rio de Janeiro, mas em Brasil tem muitos índios e pessoas indígenas
comparando com nessa diversidade no Brasil, Japão quase únicaなんだろうなpessoa じゃなくて人類ハソ人種だったらハッサン。ハッサですね。オブリガードです。すいません。realmente não única, né? Mas quase única a raça. Então, não podemos sentir esse tipo de diversidade dentro do Japão. Não sei, por causa dessa unidade ou ser única, os japoneses gostam muito da similaridade, ou ser mesmo. Então, disse frequentemente Kuki Oyomo, sentir a atmosfera. Significa, ao mesmo tempo, sempre miram, observam outras pessoas, né? Em bom sentido, em sentido ruim também. Tem medo, eu acho, porque ter grande diferença com outras pessoas. Ainda agora, né? Os japoneses levam máscaras por Covid, principalmente. E recentemente vi uma notícia de TV NHK que muita gente francamente contestou para a pergunta por que leva máscara. A maioria contestou que porque outras pessoas levam. Não de sua vontade, né? Isso acontece no Japão. Os japoneses gostam de ficar assim, né? Eu pessoalmente não gosto. Bom, vou parar por aqui. Então, queremos fazer perguntas, respostas. Não é certo de contestar propriamente a todas as perguntas, mas pode perguntar sobre qualquer coisa. Muito obrigada, senhor cônsul, por compartilhar sua visão e experiência. Foi muito interessante, né, esse ponto de vista, e acredito que com certeza deixou muita gente assim curiosa. Eu acho que eu vou abrir, então, gostaria de fazer uma pergunta já para esquentar aqui o pessoal. Durante a sua fala, eu imagino que, não sei, né, o senhor responde para mim, foi no Rio de Janeiro que sentiu a maior diferença cultural do Japão com outras culturas? Foi realmente no Brasil, no Rio de Janeiro, ou outros lugares que o senhor passou também houve esse choque, essa diferença muito grande? Tá. Obrigado. Como minha própria experiência, até agora morava em Espanha, México, Itália e Brasil, né? Países latinos. Então, nesse sentido, outros países são muito parecidos com o Brasil, Rio de Janeiro.
Então, não sei, por exemplo, sobre países asiáticos, mas menos Europa, toda a América, acho que são parecidos, né? Certo, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Quem quiser mandar pelo chat também, a gente lê. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Consul. Então, o senhor comentou muito sobre Kuki o Yomo, né? E aí a dúvida que eu fiquei é assim, se esse Kuki o Yomo, assim, ele sempre existiu, por exemplo, quando o senhor era mais jovem, né? E hoje, Kuki o Yomo é a mesma coisa, assim? Ou é alguma coisa mais recente? Assim, isso sempre existiu na sociedade japonesa e isso está mudando ou continua a mesma coisa? Difícil, mas Kuki o Yomo, eu mesmo uso muitas vezes aqui, mas tem um sentido bastante ambíguo. Então, cada um tem sua própria sentido, explicação, né? Mas não sei, acho que o costume continua mais, né? Pode cambiar com o tempo. Mas acho que sim, continua. Não sei se uma expressão já antiga ou não. Temos que perguntar a minhas colegas jovens, mas Kuki o yomu é negativo, né? Kuki o yomenai dizia Kuki no kaと、読めないの、い、y、dizia ky. A pessoas que não pode ler cookie. Pensando assim, isso ainda continuaと思います。Obrigado, Consul. Desculpe, não contexto bom. Obrigado. Consul, muito obrigado pela palestra. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu entendi bem a sua exposição. Eu sinto que, por exemplo, eu fui juiz por alguns anos. Por exemplo, para julgar uma pessoa, né, ouvir uma testemunha, né, é importante esse modo de agir, Kuki o Yomu, quer dizer, sentir não aquilo que a pessoa está falando, mas o que realmente a pessoa realmente tem dentro de si, tá? E posteriormente eu me aposentei e fui advogar, né? Eu estive algumas vezes no Japão ajudando na assessoria jurídica, e a gente sente que, por exemplo, durante o dia, numa negociação,
os japoneses conversam, trocam ideias, mas à noite eles querem sempre, vamos dizer, jantar e um ambiente de saque mais descontraído, né? Eu tenho a impressão de que é uma estratégia para Kukyo-yomu, né? Para ver se realmente, não sei se eu tenho interpretado corretamente, isso eu tenho sentido que eu acho que é uma estratégia muito adequada, né? Eu antigamente achava que era mera diversão, com apenas uma recepção melhor, mas eu senti que é uma estratégia japonesa de Kukyo-yomu, né? Não sei se está correto o que eu entendi. Ui, ponto muito interessante, né? Mas, como o senhor disse, no dia, em negócio, cada pessoa fala seriamente, né? É Então, verdade. especialmente na noite, com janta ou bebidas, Com saque, sim, com eh, saque, né? sim, saque, a gente pode ficar mais, como diria, relaxados, né? Relaxando. É, isso, sim que ajuda muito para melhorar o ambiente de trabalho, assim. Mas, Conhecer melhor as pessoas também, né? sim. Mas não sei se tem alguma relação com o Kukyo-yomu. É um pouco diferente, talvez. Sim, acho que sim, um pouco diferente, né? Sim. Conhecer melhor, sim. É. Muito bem, mas desculpe, eu estou fazendo uma pergunta. Não. Tem um amigo meu, quer dizer, o pai dele completou 100 anos, já faleceu. Ele veio como imigrante ao Brasil, né? E depois ele ia ao Japão, depois de aposentado, de vez em quando passear. Mas como ele se naturalizou brasileiro, perdeu a nacionalidade japonesa. Mas pelo direito japonês, haveria a possibilidade de ele recuperar se morasse 6 meses, no mínimo, lá no Japão. Aí o filho perguntou, pai, não quer recuperar a nacionalidade japonesa? Ele diz, olha, filho, eu gosto muito do Japão. O Japão é muito organizado, né? Eu Demasiado admiro, organizado. é muito bem organizado, mas Brasil, com toda a confusão, muito sumiasui kuni. O que o senhor acha? Realmente, a organização demais não aperta o japonês, fica sob muito controle. O japonês não se sente controlado demais. Não sei. Eu, na vida própria, a maioria do tempo passou no Japão, né? Então, Sim. estou acostumado, parece normal o estilo japonês, mas uma vez morando no estrangeiro, organizado, um pouco demasiado. É difícil, né? Agora, aqui
no Rio de Janeiro, sinto muito agradável, mas naturalmente às vezes que no Japão seria assim acho que quando voltar ao Japão bem organizado, bem conveniente, mas às vezes parece demasiado, né? Então, assim no Brasil, outros países, é mais fácil, algo assim, né? Então, eu, com minha experiência, acho que pouco de cada país, boa parte, né? É ideal, mas não é fácil, né? É verdade. Então, o Brasil é muito desorganizado demais, né? Não. Flexibilidade. Porque o que me preocupa, às vezes, é essa organização, né? Organização social que resulta desse fator cultural, Kukyo-yomu, né? Leva, assim, a gente ouve falar muito em suicídio de crianças, né? Se isso não é consequência, talvez, de ser organização demais, de controlado demais, se isso não tem esses aspectos negativos, né? Então, eu acho que o Brasil, esse tema, é um país desorganizado demais, não dá para... Então, esse reflexo, porque até eu me preocupado muito com o problema de confrontar, por exemplo, no campo da justiça. O Japão tem poucos conflitos na justiça. O Brasil é campeão mundial de disputas, né, de processos judiciais. Mas o Japão tem um autocontrole, quer dizer, além da polícia, da justiça, né, controles oficiais, tem controles informais. Por exemplo, família, empresa, escola, vizinhança. Isso exerce uma pressão muito grande sobre as pessoas que moram. Isso não são fatores positivos, mas há certamente alguns fatores negativos. Por exemplo, o que me preocupa, por exemplo, é o suicídio de crianças, né, no Japão. Se não é resultado disso também, né? Tá. Sim, sim, que isso eu acho que ponto aspecto negativo de demasiado organizado, né? Então, sim, seria melhor ser mais, como dizeria, optimista. Certo. Eu acho que sou muito optimista. Então, para mim, francamente, é um pouco difícil entender a razão dos suicídios, né? Mas é problema no Japão. Certo. Muito bem. Não quero monopolizar, outras pessoas poderiam fazer as perguntas. Posso fazer umas indagações ao cônsul? Por favor, seu Tomio. Então,
fala-se muito na amizade, integração entre Brasil e Japão, né? Assim, apesar de dois países antagônicos, né? E realmente tem coisas muito opostas. Há o excesso de organização no Japão e o excesso de liberalismo no Brasil. Mas, assim, no sentido, por exemplo, de intercâmbio entre jovens brasileiros que vão para o Japão, né? Há uma dificuldade, eu acho, de integração na sociedade japonesa. Eu conheço muitas famílias Chocolate, cadê? Onde que tem? que foram para o Japão trabalhar, né? Tem? Os decassegues, principalmente, voltam e não aprenderam nada do Japão, não aprenderam uma palavra, não, né? E também não conseguiram integrar, não conseguiram nenhuma amizade. Há, sim, como fala? O senhor acha otimisticamente, né? Com otimismo, né? De que haja melhor, como é que podia falar? Relacionamento mais assim, de braços abertos. Não precisa chegar nos abraços e beijos, né? Mas não ter mais assim liberalização para que haja maior integração, porque muitos jovens gostariam de ir para o Japão, né? Há um grande interesse, mas há esses aspectos de dificuldade. Muitos falam, né? Nihon wa kitsui, amari kitsui. É muito rigoroso, né? Muito sim, sim, não, não, e assim, não há uma... quando a pessoa, né, não gosta de uma atitude, rompe totalmente, né? Por exemplo, eu vi lá no Japão, quando eu estive, alguns fazem churrasquinho, né? Você sabe? Fazem churrasco no apartamento, nos prédios. E aí aquilo eles não gostam e não querem nem ver e não querem nem falar com essas pessoas, né? Então, o que o senhor acha nesse sentido? Isso também é por causa de considerar demasiado para outras pessoas, né? Também não somente no Brasil, os países que eu morava, pessoas muitas abertas, né? Não sei, quero dizer que os japoneses são fechados, né? Mas comparando com japoneses, as pessoas mais abertas, como dizeria, sim que consideramos para outras pessoas, mas por exemplo, no Brasil ou outros países, uma família tem festa na casa. Sim. Então, muitos sonos urusai. Até a noite mais tarde, né? Sim, não respeita o horário, né? Não. Isso, os países, uma vez faz esta casa, então outras pessoas permitem. Então, na próxima vez, na outra casa.
e outras pessoas permitem. Assim. Mas no Japão, não fazer assim. Não fazer assim, não fazer assim. E isso é só diferença. Então, é difícil qual é melhor ou pior. Mas, como disse, comparando com outros países, eu acho que o Japão é demasiado. Também nós temos nossos costumes aqui são também questão de espaço, né? O senhor falou do espaço, né? Espaço. Nós temos aqui uma cultura de espaço, porque tudo aqui é livre, é aberto, né? E tem bastante espaço e tudo também é longe, né? Também as coisas. Agora no Japão é tudo tem que ser muito melhor, como é que fala, viver em espaços menores. Uma cultura de espaço pequeno, né? Eu acho que isso também precisa ter uma organização para poder ter isso parte. Eu compreendo. Mas acho que, né, os que vão para o Japão, por exemplo, precisa também ir com um certo preparo, né, que eu acho. Mas, por favor, os outros podem entrar na discussão. O senhor pode ver que nossos bolsistas aqui, maioria jovens, são quase todos jovens, muito pouco cabeça branca, como, né, Tokazu e outros. Mas acho que eu também sou muito otimista que futuramente muito desses jovens vão para o Japão viver. Eu acho isso muito bom, né? A gente tem algumas perguntas que o Fernando Matsumoto enviou. Uma coisa, né? Não precisa de pergunta, né? Comento também. Muito bem-vindo. Tá bom. Uma coisa que eu acho interessante lá no Japão é tendência do povo. Existe uma tendência do povo de ser militarista. Militarista que eu digo, como se fosse soldado. Então, todo mundo obedece determinadas regras e acha que tem que ser assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender melhor, porque isso já está, vamos chamar assim, no íntimo de cada pessoa. Então, esse é um aspecto que eu achava importante entender. Outra coisa também que eu acho que tem que entender também é que o Japão é hoje uma das potências mais importantes do mundo. Está em segundo ou terceiro lugar. Então, tem uma economia fantástica. E no Japão, por exemplo, se faz grandes obras e ninguém repara aquilo. Mas, por exemplo, eu estive lá no Japão, andei por exemplo, aqueles túneis submarinos que vão de Honshu para Hokkaido ou para aquela ilha também. Quer dizer, são obras fantásticas que se realizam lá. E também os trabalhos de aterramento de terras, também é uma coisa interessantíssima, porque, quer dizer, em parte porque precisa disso. Mas e outra coisa também que eu acho interessante que tem lá no Japão é que eles têm uma tecnologia igual ou melhor do que em muitos países. Isso que eu acho importante a gente analisar. Por exemplo, todas as fábricas que tem no Japão, eles utilizam uma tecnologia que surgiu na época dos Estados Unidos,
Então, eles vão nos Estados Unidos, apanham aquilo e fazem adaptação no Japão. Então, esses são aspectos que a gente tem que entender. Agora, uma coisa também que sempre me chama muita atenção é por que muitas pessoas recebem, vamos chamar assim, bronca dos chefões e, às vezes, ele não tem culpa, mas ele não fala nada. Por que faz isso? Quer dizer, eu acho que existe uma técnica para isso, mas são coisas que a gente tem que analisar melhor. É só isso por enquanto. Obrigado. Muito obrigada pelo comentário, Dr. Liodi. Márcia Nakano está com a mão levantada, gostaria de fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Deixa eu só tirar aqui a mãozinha. Parabéns, né, Cônsul? Está há pouco tempo aqui no Brasil e está falando tão bem português, né, a expressão. E eu vi que, pela sua palestra, gosta bastante das expressões, né? E tem uma expressão japonesa que eu aprendi junto com o presidente Rodolfo Ada, quando nós estivemos em Manaus, né, um diplomata falou assim para a gente sobre o Kando, né? Então, e foi uma expressão que eu guardei muito isso, né? E eu gostaria do cônsul, saber do cônsul, né? Qual que foi o Kando dele, né? Quando nesse tempo todo que ficou aqui no Brasil, né? Esse tempo curto que ficou no Brasil, se teve esse sentimento, né? Esse Kando. E pudesse também explicar para os bolsistas, né? O que significa essa expressão, né? Do japonês sobre o Kando. Era isso. Parabéns, cônsul. Obrigado, obrigado. Não sei se o cônsul entendeu a pergunta. A coisa que eu tenho Kando em Brasil. Isso. Qual que foi o Kando? Tá. Como a través de meu trabalho estava bastante acostumado ritmo latino, né? Então, no Brasil também foi como imaginava, mas o sentido de Kando é difícil dizer poucas palavras, mas pessoas, né? Muito aberto, acolhedor, com minha experiência com outros países latino-americanos, né? Francamente, imaginava que as pessoas de altos cargos, especialmente, como dizeria, atua como assim. Explico bem, mas quase todas as pessoas que conhecem aqui de trabalho são muito simpáticos. Quase nunca encontro com pessoas que para mim parece antipático. Isso tipo de Kando desu. Não digo diplomaticamente desu yo. Certo, cônsul, muito obrigada. E obrigada, Marcinha, também pela pergunta. A gente também, o bolsista Fernando Matsumoto, ele manda algumas perguntas aqui para a gente, cônsul. E uma delas é quais as grandes diferenças entre os Nikkeis brasileiros dos Nikkeis de outros países que o senhor percebeu
que o senhor notou, existe, ou se existe realmente essa diferença de Nikkeis que moram no Brasil para Nikkeis que moram em outros países pelo qual o senhor passou? Hum, hum. Na, francamente, não muita diferença, né? Naturalmente, o número é muito gigante aqui no Brasil, mas tem contato com México, Cuba, República Dominicana, Argentina, ou Peru, outros países. Para mim, pessoas Nikkeis ainda guarda bom aspecto do Japão, né? Por exemplo, organizado um pouco. E também bom outro lado desses países, né? Especialmente na América Latina, a costume latino, né? Aberta, alegre, nesse sentido, muito parecido, muito parecido. Que bom. Fico feliz, então, de saber, né? E não sei, tem mais alguma pergunta aqui que eu queira fazer ao vivo? Se não, tenho mais algumas perguntas que foram enviadas aqui por escrito. Mas até aproveitando o que o senhor falou, então, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que ela se encaixa. O senhor viu alguma tradição japonesa que foi descontinuada no Japão, que com o tempo e com a questão dos jovens não mais cultuando essas tradições, que os japoneses ou jovens não fazem mais, não cultuam mais, mas que aqui no Brasil o senhor viu as comunidades continuaram fazendo esse tipo de tradição? A gente tem os festivais aqui, né, que promovem bastante a cultura japonesa. O senhor tem alguma coisa que possa falar para a gente a respeito disso? Sim, que tem várias coisas, né? Comparado com a época quando eu era pequeno, 40, 50 anos atrás, né? Sim que está cambiando o pensamento de pessoas, né? Mas é difícil dar bons exemplos. だろうな。Não sei se é bom exemplo ou não, mas uma família, né? Quando era pequeno, vivimos juntos, pai e mãe, naturalmente. どっちだ某おばあちゃん también, entonces, juntos. Bastante normal naquela época, mas agora, ao menos em Tóquio, a terra natal, né? Meu terra natal, uma família geralmente pai, mãe e filhos. Os avós moram separados, né?
ese estilo de vida. Un ejemplo, ¿no? Eso. Otras cosas. Desculpe, não posso ter pouco tempo. Não tem problema. Mas sim, a gente entendeu e realmente, né? Acho que essa pergunta teve esse intuito mesmo de tentar fazer essa comparação, né? A gente tem mais uma pergunta, né? Gostaria de falar, Rodolfo. Agora sim, não sei se bom exemplo, não, mas não, relação humana no bairro que a gente mora, né? Por exemplo, naquela época, precisamente no meu caso, na casa não tinha o furo. Então, a gente devia ir a banho, se diz, público, né? E isso também tem uma função de fazer bate-papo ou intercâmbio de informação, ou mais conexão regional é pouco exagerado, né? De bairro, mas agora cada casa naturalmente tem seu próprio o furoはなんていうの、banhoは違う。Banho furo. Já sim que ainda existe o público, mas usa muito menos gente e não tem já esse tipo de função naquela época. Sim, perfeito. Muito obrigada, Cônsul. Nada. Cônsul, desculpe, doutor, caso o senhor ia fazer um comentário ou pergunta? Não, só algumas, na parte de linguagem, aqui no Brasil, alguns professores estão começando a entender que existe colônia-go, quer dizer, palavras da colônia que não é bem japonês, Nihongo, tem diferença. Não sei se o senhor sentiu isso, colônia-go. Porque muitos, alguns, por exemplo, no Japão tem muitas palavras inglesas. Os imigrantes antigos não aprenderam inglês, então mantiveram aquele japonês tradicional, né? Por exemplo, uma vez, em 65, quando fui ao Japão pela primeira vez, entrei num restaurante e pedi gohan, né? Aí o garçom disse, não temos gohan aqui. Eu pedi para mostrar cardápio, estava lá, rice o senhor tem? Não sei se rice nós temos. Ele trouxe rice, era gohan para mim. Talvez essas diferenças possam existir, que já colônia-go e Nihongo. Entendi. Não sei se é bom ou não, mas para os japoneses, especialmente para os jovens, né? Esse tipo de japonês parece muito
antigo, Arcaico, né? em inglês, old fashion, né? Tá, exato. Por isso, este restaurante que o senhor foi, usa a palavra rice em vez de Gohan. São iguais. Muito bem, eu acho que foi excelente. Diga, Obrigado, Dr. Rodolfo. Diga, não, é só isso. Por favor, cônsul, que nós havíamos prometido, né, fazer o evento durante as 19 horas e as 20h30, né? Mas teria tempo para mais uma pergunta? Eu poderia fazer mais uma pergunta só para a gente? Sim. Prometo que vou fazer bem rapidamente. É que Não. eu verifiquei no currículo do cônsul, né? Que o senhor foi pesquisador do Instituto da Paz, Nakazone Peace Institute, né? Mas na verdade era mais uma pergunta, desculpa que fugiu um pouco do tema, a minha pergunta, mas estamos em tempos de guerra, né? A guerra na Ucrânia, e aí eu ia perguntar para o senhor, né? Assim, o que o senhor poderia nos falar, né? Como está a paz no mundo, né? Estamos talvez enfrentando um momento que a guerra vai aumentar, vai se espalhar, e como é que o Japão, né, tem visto e acompanhado essa situação? Tá. Primeiramente, a Rússia como dizeria, né? Começou a guerra, né? Ou seja, o uso de força armada contra o direito internacional. Por isso, os países, incluindo o Japão, não podemos desculpar, temos que condenar a Rússia, né? Primeiramente. Nesse sentido, temos mais ao lado de Ucrânia, mas não podemos justificar Ucrânia que a Ucrânia use mesmo a força armada para a Rússia, né? Então, não é fácil, mas é necessário esforço diplomático, como a negociação, assim. Humanitariamente, ajudamos a Ucrânia como uma vítima, né? Todo mundo espera que acabe a guerra logo, rapidamente, mas mirando a postura de Rússia, ou mais precisamente Putin, não é fácil. Ok, obrigado, cônsul. Obrigado pela resposta. Senhor cônsul, poderia só abrir para a última pergunta mesmo agora? Não precisa da última. Então tá. Nosso ex-presidente Terio Uehara gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Boa noite, cônsul. Boa noite. Shiba, muito obrigado pela palestra tão especial na noite de hoje. Eu acho que até sairei agora um pouco de contexto, mas assim, na primeira parte de sua palestra, quando o senhor comentou sobre o comportamento da sociedade japonesa, eu acho que tem bastante aspectos positivos, né? Mas a minha dúvida seria, será que
esse excesso de formalidade, né, não, de certa forma, não seria um fator limitante para a expansão, né, dos negócios do Japão com outros países, com outras comunidades, sociedades, né? O senhor que já viveu em tantos países, qual a sua impressão com relação a essa questão? Desculpe, não entendo muito bem, né? O senhor comentou no primeiro momento da palestra do senhor, né, que tem essa preocupação, né, esse excesso de formalidade, né, de pensar no coletivo, né, e muitas vezes fazer a leitura do ar, né, da atmosfera, né, e muitas sociedades talvez não tenham essa mesma percepção, essa sensibilidade. Eu gostaria de saber se esse aspecto, em certa forma, não seria um fator limitante, não prejudicaria os negócios com outras sociedades, com outros países, né, por ter essa diferença, né, cultural. Sim, que é uma diferença cultural. Posso dizer que é tudo, mas é natural e normal que cada país tem a sua caráter, a natureza, a cultura. Então, Japão é país assim, e outros países é país assim. Então, a coisa importante é entender melhor ou entender mutuamente a diferença, né? Diferença não diferença sim que existe, não pode ser o mesmo. Então, não sei, para diminuir a diferença, embora pouco, como interação, intercâmbio, é importante. Não sei, quero dizer, para terminar, né? Intercâmbio como vocês é importante. Não é palavra final. Muito obrigado, Gonçalo. Obrigado. Eu peço licença, até comentando sobre isso que o ex-presidente Tério comentou com o cônsul, né? No ano que eu fui, de 2018, como bolsista, eles chegaram a comentar exatamente sobre isso, sobre as empresas do Japão, por exemplo, que tentaram vir ao Brasil e porventura não deram. Na época foi uma empresa de cerveja, né? Que tentou vir para o Brasil, e falaram que por essa organização e lógico que é muito bom isso no Japão, mas eles falam que o brasileiro ele é um pouco flexível, igual o cônsul falou, né? É um pouco flexível, então eles falam que o brasileiro, o Nikkei, ele acaba percorrendo um pouquinho, mantém o sério do Nihon, né? E mantém um pouquinho desse percurso. Acho que é isso que o ex-presidente Tério tem também comentado, né? Obrigado. É só uma consideração. E domo arigatou gozaimasu, né, cônsul, e toda a equipe. Que Antes de encerrar, maravilhosa. Sim. Desculpa, deixa só a última pergunta que é importante, que eu vi que está perguntando. Qual o prato brasileiro que o senhor mais gosta? Tá. Francamente, feijoada. Mas como vocês sabem, que no Japão comemos muitos tipos de, não como feijão brasileiros, né? Muitos tipos de mame. Eu gosto desses mame japonês. Então,
feijoada, feijoada muito tradicional, original, não sei, mas feijoada de este momento, este tempo, é muito gostoso para mim. Adoro. Consul, então o senhor já é mais brasileiro do que japonês, né? Então, isso, Consul, é para a gente poder oferecer ao senhor, quando o senhor vier para São Paulo, nós pudermos almoçar, né, jantar, né? Podemos, então, já oferecer uma feijoada aqui de São Paulo. Obrigado, obrigado. Ok. Então, tá bom. Muito obrigada, então, novamente, Dom Arigatô, né, senhor cônsul, a equipe do Consulado do Rio de Janeiro, que nos prestigia também, ao nosso presidente, toda a diretoria da associação e todos os participantes ex-bolsistas desse 8º encontro de diplomatas. Esse evento foi maravilhoso, cheio de relatos, experiências. A visão do cônsul por nós brasileiros foi muito legal saber a sua visão. E é um grande aprendizado em relação a essa perspectiva e vivência que o cônsul tem do Japão, dos outros países, né? Para todos nós. Então, para finalizar, nós convidamos o senhor Tomio Katsuragawa, bolsista do ano de 1992, diretor de Relações Públicas da associação, para que, em nome de todos nós, façam as considerações finais e encerre esse brilhante evento. Tá no mundo, isso. Melhorou, né? Então, cônsul, muito obrigado pela sua presença. E, assim, tivemos uma visão e vimos que o senhor mais gosta das coisas brasileiras do que do próprio Japão. E realmente, assim, da maneira que o senhor abordou, né? Muito simpático, assim, para nós que somos niqueis, mas somos mais, acho que, brasileiros, sem dúvida, né? Porque eu, por exemplo, com 77 anos, bolsista de 92, mas fui em 93, viu, Fran? Eu era bolsista de 92, mas já assim, muito mais para os cabelos brancos do que para os jovens que estão agora, né, iniciando. Então, ouvindo uma visão, assim, também um pouco da política japonesa, da parte cultural também do Japão. Então, é muito, assim, instrutivo e, assim, creio que foi muito interessante para todos nós. Então, queremos agradecer e desejar que o senhor tenha, assim, um longo trabalho ainda como assim, funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, né? E que possa ter, assim, um brilhante trabalho diplomático. Então, muito obrigado. Domo arigatou gozaimashita. Domo arigatou gozaimashita. Muito obrigado, muito obrigado. Então, devolvo a palavra para Fran. Isso. Muito obrigada, Sr. Tomio, pelas palavras, né, por ter encerrado aqui o nosso... Encerrado não, né? Só dando essa palavra em nome de todos nós. E aí eu gostaria de convidar... Será que tiramos foto? Será que tiramos foto? Isso, agora que eu ia falar. Eu gostaria de convidar todos para abrir as câmeras para que a gente tirasse uma foto. Em tempos modernos é assim que a gente tira foto, né? Então, quem puder abrir a câmera, sorrir. Certo? Certo. 1, 2 e... X. Espera aí que são 2 telas que hoje só compareceu em peso. Mais uma. X. Foi. Ok. Muito obrigada. Okay. E agora sim, para a gente, só dando mais um último recado final, aproveitando que todos estão aqui, gostaria de convidá-los, que já temos a data da nossa próxima live, né, do nosso próximo encontro com ex-bolsistas, e teremos um convidado muito especial, que é o senhor Elcio Honda, advogado e sócio fundador do escritório Honda Tari e presidente da Associação Beneficente Comunitária do Povo. Né, essa live, esse bate-papo vai acontecer no dia 10 de novembro de 2022,
Então, novamente, estão todos convidados a nos encontrarmos aqui para poder ter mais uma troca de experiências. E também gostaria novamente de agradecer a presença de todos e lembrar que este evento, né, vai ficar gravado em nossa página do YouTube, vai ser disponibilizado logo depois. E agradecer a presença de todos e a gente se encontra então na próxima live. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado, Pulso. Boa noite. Obrigado. Parabéns a Boa todos noite. aí. Boa noite, parabéns. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Parabéns, Ale. Parabéns, Fran. Obrigado, Consul. Obrigado, Kubo-san. Muito obrigado. Né? Muya-san. Obrigado. Obrigado. Pessoal do Rio de Janeiro. Obrigado. Fran, né? Obrigado pela participação. Boa noite. Obrigado, né? Obrigado, Fran e Ale. Parabéns aí.